Todos sejam bem-vindos à casa de oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. E damos as boas-vindas também a todos aqueles que agora nos acompanham através dos meios virtuais, que pelos vistos serão para manter durante mais uns tempos, não é? Talvez o melhor seja irmos nos habituando a isto, que venha a ser o novo normal. De qualquer forma, todos os meios que sirvam para espalhar a palavra do Senhor, nós devemos aproveitá-los, não é? Nós vamos então dar início ao culto, pedindo a bênção do nosso Deus para tudo aquilo que vai ser feito e dito, e que seja o Espírito Santo do Senhor a guiar as nossas mentes, os nossos corações, e que o Senhor também receba o louvor e fale aos nossos corações a sua palavra, que é Espírito e vida. Senhor Deus e Pai, nosso Pai, pela obra e méritos do Senhor Jesus Cristo, nesta noite
nós nos reunimos, Senhor, como corpo, um só Espírito, este corpo do qual o Senhor é o nosso cabeça, o nosso Senhor e o nosso Redentor, e nós nesta noite nos abeiramos do trono da graça pelos méritos e obra do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, nesta noite, Senhor, nós rogamos a ação do Teu Santo Espírito, Senhor, para que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, pois nós estamos aqui reunidos por Ti e para Ti, Senhor. Sabemos também, Senhor, que somos ricamente abençoados quando nos abeiramos de Ti, Senhor. Abençoados, Senhor, porque nos concedes esta graça de nos juntarmos a este coro celestial que com cânticos e hinos e louvores espirituais rendemos graças ao Teu nome, e também, Senhor, porque ouviremos a Tua voz, Senhor, através da Tua santa palavra, e nós Te pedimos, Senhor, que esta palavra seja regada com fé e tendo em nossos corações a firme certeza de que a Tua palavra é a verdade, Senhor, e tudo o que a Tua palavra diz é a verdade, Senhor. Trabalha nos nossos corações para que tenhamos esta firme certeza contra todas as dúvidas que muitas vezes se levantam, contra os dardos inflamados do inimigo. Toda a Tua palavra, todas as afirmações, Senhor, feitas pelo Senhor através dos Teus servos, deixadas para nós na Tua palavra, elas são fiéis e verdadeiras, Senhor. Porque esta palavra é a Tua palavra, Senhor, e Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te enganes, Senhor. Nós Te queremos agradecer pelo Teu amor constante, pela Tua graça que nós sentimos a cada momento das nossas vidas, Senhor. E Te queremos dar graças, porque com o Teu sangue, Senhor, Tu nos compraste, e nós vemos a Tua misericórdia a cada passo nas nossas vidas, Senhor, pois nós somos indignos de Ti, Senhor, mas porque Tu nos amas de tal maneira, Senhor, nos chamas para Ti, curas as nossas feridas e nos transformas dia após dia, mais e mais, à imagem do nosso Senhor e Salvador. E é no Seu nome e pelos Seus méritos, no nome de Jesus, que nós rogamos todas as coisas. E rogamos, Senhor, que Te abeires de nós nesta hora, Senhor, e recebas o louvor dos nossos corações, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo número 80. Salmo número 80. Salmo número 80. E este salmo, nós temos vindo a ler um salmo, normalmente, cada vez que dirijo o louvor, temos vindo a ler um salmo, e nós neste momento encontramos no salmo número 80, e todos nós estamos a viver um momento em que temos ouvido falar muito de política, não é? Por causa das eleições nos Estados Unidos, e este salmo também nos fala de política, de uma perspectiva que nós muitas das vezes também nos esquecemos, não é? Que é Deus está no controle de todas as coisas. E Deus opera nas nações, em favor das nações ou também em castigo das nações. E nós muitas das vezes pensamos em muitas coisas, porque é assim, porque está a acontecer isto por aquele motivo, e muitas das vezes esquecemos-nos daquilo que o Senhor nos mostra na Sua palavra. Muitas das vezes uma nação é abençoada e muitas das vezes uma nação também é penalizada, dependendo daquilo que o seu povo faz ou não, não é? E o Salmo 80 fala-nos deste tema também. E diz o seguinte: é bom nós lembrarmos que Israel, que é chamada a videira, aqui pelo salmista, passava por um momento em que os seus opositores,
estavam a conseguir ter vitória sobre eles. Deus os levou do Egito para a terra prometida, não é? E eles estavam sempre envolvidos em questões políticas, de guerras, não é? E muitas das vezes os seus opositores levavam a melhor sobre eles. E era o que estava a acontecer neste momento. E aqui o salmista dá um brado ao Senhor, rogando a sua ajuda. E diz assim: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Está a falar das tribos, não é? As tribos de Israel. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Deus estava indignado contra o próprio povo, pelo comportamento que o seu povo estava a ter. Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. O povo estava em sofrimento. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O salmista aponta para o único que nos pode valer, que é o Senhor nosso Deus, independentemente de todas as circunstâncias, independentemente dos homens que possam estar a governar, a nossa esperança deve estar sempre depositada unicamente no Senhor. Tal como o salmista fez, no momento de aflição, ele clama para o Senhor. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, falando de Israel. Lançaste fora as nações e a plantaste. Deus tirou todos aqueles povos da terra de Canaã e colocou lá Israel. Preparaste-te de lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Israel foi colocado na terra prometida e começou a prosperar. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio. Mas depois então veio o quebrantamento da parte do Senhor. Porque quebraste então os seus valados de monte, de modo a que todos os que passam por ela a vindimam. O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Depois do Senhor ter feito prosperar o povo, o Senhor colocou o povo exposto aos seus inimigos. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha, e a videira que tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Nós sabemos que muitas das vezes o Senhor, e quando no versículo 9 diz, no versículo 8 diz: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Há outras versões que dizem porque é que o Senhor lançou aquelas nações fora. Diz: lançaste fora as nações pagãs, aqueles que viviam no paganismo, aqueles que não tinham o Senhor como o seu Deus. Por isso Deus retirou aqueles povos e colocou lá a vinha que é Israel. Mas muitas das vezes Israel também cedia ao paganismo e sofriam exatamente as mesmas consequências que aqueles que não eram o povo de Deus. E aqui estava o salmista a clamar, porque eles estavam a sofrer as consequências
do seu comportamento perante o Senhor. E no versículo 17 diz: seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Aqui filho do homem não está a fazer referência ao Senhor Jesus, está a fazer referência ao homem que Deus levantou como rei naquele momento. Está basicamente a pedir sabedoria para aqueles que governavam Israel. Deste modo, não nos iremos após ti, guarda-nos em vida e evocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Mais uma vez o salmista aponta o caminho, independentemente das circunstâncias, independentemente dos tumultos que possam haver nas nações. A solução nunca está nos homens, está sempre no Senhor. Portanto, que nós olhemos sempre para o Senhor e que, através da oração, nós depositemos as nossas preocupações diante do trono da graça. E o Senhor será conosco, como o Senhor sempre é conosco. O Senhor nunca nos abandonará. E que nós possamos ser uma bênção também para aqueles que nos rodeiam. Pois nós que somos o povo de Deus, somos chamados a sermos uma bênção também para os outros povos, para que os outros povos também glorifiquem ao Senhor pelo nosso bom testemunho, conforme fala lá na carta do apóstolo Pedro. Vamos então dar graças ao nosso Deus, louvar o seu nome. E nós vamos iniciar com o hino, número 7. E levo as mãos ao Rei que vem. Ao grande eu sou, quero adorar. Meu coração é teu trono, ó Senhor. Não servirei a outro Deus, nem a outro tesouro. Sinta meu coração e teu Espírito Santo. A ti darei sacrifícios, louvor. E levo as mãos ao Rei que vem, ao grande eu sou, quero adorar. Meu coração é teu trono, ó Senhor.
neste salmo, neste hino nós cantamos, dizemos que sentimos o Espírito do Senhor. E hoje é um bocado complicado falar em sentimentos, não é? Porque tudo é muito racional. Por isso há tantos problemas psicológicos que não sabem como ser tratados, não é? Uns têm de facto questões cerebrais, mas outros não. Outros são questões espirituais. E é interessante que eu estou a ter umas formações de vendas e os professores dizem que temos de começar mais a falar em sentimentos com os clientes. O que é que você sente em relação a isto? Porque de facto nós somos seres sentimentais. E Deus fala connosco também através dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos são muito importantes. Nem tudo é racional. Há coisas que não se explicam. Muitas das vezes o Senhor trabalha nos nossos corações de uma forma que nós não conseguimos explicar. Nós podemos dizer, eu estou em paz no meio de uma situação turbulenta. Como é que eu vou explicar isto? É a presença do Senhor que trabalha em nós. O hino número 6. Vem, vamos cantar ao Senhor, Rei da terra, mar e céu, o Senhor do universo. Com alegria e com fervor entoemos a canção do amor do Deus eterno. E quando nós inculcamos estas verdades no nosso coração, que o Senhor é o Rei da terra, Rei do mar, Rei do céu, o Senhor do universo, e que este mesmo Senhor enviou o seu Filho para verter o seu sangue e com o seu sangue nos comprar, e quando nós inculcamos isso no nosso coração, nós sentimos paz. Porque o Deus que controla todas as coisas, Ele nos ama ao ponto de entregar o seu próprio Filho por nós. Vem, vamos cantar.
quando todos os povos se virem em aflição, em angústia, em turbulência, atónitos, como está a acontecer agora com toda esta situação que nos rodeia, quem sobra para transmitir esperança aos povos? Vós sois a nação eleita, o povo adquirido, a nação santa, o povo eleito, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos nós, o povo que o Senhor chamou para anunciar as virtudes do nosso Deus. Muitas das vezes, os primeiros a estarem em derrota somos nós. Temos que confessar isso. Porque, como ainda hoje também pude ler, e para mim falo, muitas das vezes somos um povo desnutrido. Estamos doentes e cansados, porque não temos a nutrição espiritual. E a nutrição espiritual só há duas formas de a obter. E é assim porquê? Porque está escrito na palavra do Senhor. Não vale a pena nós perguntarmos porquê. É assim porque Deus diz que é assim. Da mesma forma que nós também, quando comemos, não estamos a perguntar ao bife: porquê é que tu me alimentas? Simplesmente comemos. E a forma que nós temos de estar alimentados espiritualmente, fortalecidos, é através do exercício da oração e da palavra do Senhor. Como alguém disse, a oração e a palavra do Senhor juntos é como um pássaro. Se uma das asas não bater, o pássaro cai, uma não chega. O pássaro só voa com as duas asas a bater, com a oração e com a palavra do Senhor. Essa é a fórmula que o Senhor nos deixou para nós nos fortalecermos nele e estarmos firmes na rocha o suficiente para quando tudo estiver a ser abalado, nós possamos estar firmes a apontar a salvação para o Senhor. Que o Senhor assim nos ajude. O hino 97. Para poder brilhar, ó Senhor, está aqui o segredo. Minha lâmpada venha encher o azeite do Senhor, o Espírito Santo de Deus, para poder brilhar ao Senhor até ao dia nascer. O hino 97. Para poder quem sabe um dia saímos daqui juntos a cantar esta música pelas ruas fora. Porque o mesmo Senhor que fez descer o maná lá no deserto é o mesmo Senhor de hoje em dia. E é o mesmo Deus, com o mesmo poder, que pode voltar a fazer chover maná, se for preciso. Que o Senhor nos encha
com o seu Santo Espírito e com a ousadia que muitas vezes também nos falta. Para terminar e passar assim a palavra ao nosso irmão, o hino 120, que é uma realidade que até o maior dos ateus neste mundo passa todas as vezes que deita a sua cabeça na almofada. Cada coração procura onde possa descansar. Até o homem de mais dura cerviz, quando se deita, esta é uma realidade. Cada coração procura onde possa descansar, mas descanso verdadeiro. Só Jesus o pode dar. Iniciar este hino da forma correta. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque um dia falaste aos nossos corações, Senhor. Nos procuraste, nos buscaste, nos achaste e incomodaste os nossos corações, Senhor, até que a porta foi aberta para Ti, Senhor. Muito obrigada por esta graça eterna, Senhor. Pai Santo, demole as barreiras, Senhor, que tantas vezes nos impedem de sermos o sal e a luz deste mundo, Senhor. Que quer as nossas palavras, quer a nossa vida, sejam a pregação do Evangelho a todos aqueles que nos rodeiam. Àqueles que não têm pão na sua mesa, àqueles que não têm paz no seu coração, àqueles que procuram descanso e não encontram, àqueles que procuram saúde e não a acham, que nós possamos ser, da mesma maneira que outros foram usados para nos alcançar, aqueles que o Senhor usa, sejamos nós ou outros, Senhor. Aquilo que nós rogamos, Pai Santo, é que nos limpes e purifiques e avives
a fé nos nossos corações, de tal maneira, Senhor, que sejamos como astros que brilham, refletindo a luz de Cristo neste mundo e que possamos verdadeiramente ser pregadores do Teu Evangelho, Senhor. Não somente com as nossas palavras, mas acima de tudo, Senhor, com as nossas vidas. Que verdadeiramente, Senhor, amemos o nosso inimigo, Senhor, para que possamos ser os Teus imitadores, Senhor. Não nós, mas o Senhor em nós, a fazer a obra. Para a glória, honra e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para toda a eternidade. Amém. Passa a palavra ao nosso irmão. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É um privilégio muito grande estarmos mais uma vez aqui. Hoje eu vou fazer o teste com esse microfone também. Não quero andar muito. É um privilégio imenso estarmos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Estamos contentes, porque aprova o Senhor mais uma vez se ajuntarmos numa sexta-feira dessa, depois de muita chuva, né? Muito vento e também as bênçãos do Senhor sobre essa terra. Como nosso querido irmão Rubens está dizendo, muitas questões, principalmente paira a mente de muitos nesses últimos dias, nessa semana. O que será? O que será? E o Senhor está dizendo ao nosso coração: acalma, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E isso para nós é o suficiente. É o suficiente. E meditando na palavra agora à noite, o Senhor trouxe-me um estudo, e está em Filipenses, capítulo 1. Verso de 1 a Filipenses capítulo 1, verso 12 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo. E me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém. Queridos irmãos,
Nós estamos lendo aqui, acabamos de ler a carta à igreja de Filipos, que Paulo escreve dentro da prisão. Mais uma vez, vamos chegar a esse ponto. Um homem que pregou a palavra de Deus fora das prisões, em todo o contexto onde ele pisava os seus pés, ele pregava a palavra de Deus. E neste momento agora ele escreve uma carta à primeira igreja que ele fundou na sua segunda viagem missionária, agora para corrigir algumas coisas. No entanto, aqui essa carta vai dizer da exortação dos irmãos, cuidado com a doutrina, alguns que estão aí falando algumas coisas, e eu não quero me ater a isto. Ele vai dizer aqui também com relação àqueles que pregam a palavra de Deus usando a aflição dele, e são aqueles que supervalorizam o sofrimento, e Paulo não deseja isso para a igreja. Tem que se valorizar a mensagem da cruz e não o sofrimento que estava se passando. Então Paulo vai falar um pouco desta situação. Mas a prisão do apóstolo Paulo em Roma foi crucial para a pregação do evangelho na região. Então Paulo usa esse tempo para dizer à igreja: irmãos, acalma. Os irmãos estavam preocupados com ele. Pastor, o missionário sabia que ele tinha uma determinação para o evangelho, mas ele escreve ali e diz assim: acalma, igreja. Não é tudo isso que estão se vendo aí. A igreja estava preocupada com Paulo, sim, porque pensava até então: o que faremos nós? Mais uma vez perde-se um líder, e a igreja seguia ali perseguições tremendas nessa época. E Paulo então escreve estas situações. Nós vamos ver que em toda a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, há várias passagens que nos encorajam, né? Porque nos nossos sofrimentos, aonde está o nosso pensamento? O que é que sai do nosso coração? Porque é na hora do sofrimento, na hora que esmaga ali a uva, né? É que sai o vinho. É na hora que esmaga as nossas emoções, os nossos sentimentos, é que as palavras vão sair da nossa boca. E Paulo está escrevendo à igreja para mudar essa situação, para que a igreja possa ver aquele tempo de sofrimento como uma grande oportunidade para pregar o evangelho. E vem a calhar nos dias de hoje. Nós estamos tendo algumas reuniões internacionais com alguns missionários e pastores, e pasme, a maneira de se pregar o evangelho está muito mais fácil, porque estão sempre com o sentimento à flor da pele, e é o momento certo da palavra ser semeada. Enquanto algumas igrejas estão fechando, enquanto alguns lugares de cultos estão sendo fechados, a palavra está sendo pregada um por um, pelos movimentos que estão se fazendo nas casas, em reuniões, em todos os lugares, aonde está ficando mais complicado a pregação do evangelho, visivelmente. Mas o missionário está dizendo: há um tempo preparado para a igreja, para pregar o evangelho a todo canto. E Paulo está mostrando para nós aqui, mais uma vez, que é possível utilizar esse tempo de sofrimento, mesmo porque essa pandemia não nos fez zerar outras situações em nossa vida. Continua pessoas estando doentes, continua pessoas tentando se separar, continua ainda conflitos em relacionamentos. Então ela simplesmente está no topo de quase todos os problemas, mas nem isso pode tirar o foco principal, que é pregar a palavra de Deus. Então nós vamos ver em Atos 16, o louvor supera os açoites. Nós vamos ver também alguns versículos que vai nos dizer em 1 Pedro, para guardar-nos a fé. Nós vamos ver também que a alegria está na defesa do evangelho. Quando nós pregamos o evangelho,
é vida, o Evangelho é vida. Em todas as vezes que nós falamos no Evangelho, pregamos o Evangelho, estamos recebendo vida e não morte, porque fomos tirados da morte, fomos resgatados. E Paulo fala claramente: não se preocupe. As adversidades desse tempo, o que é adversidade? São infelicidades, infortúnio, revés, coisas que não se conta e de repente acontece. São as emergências, são os acidentes que ninguém conta. E aí é o que está no nosso coração que precisa fluir. É a nossa convicção de fé que precisa fluir. Paulo está dentro da cadeia. E aqui alguns pontos que eu anotei. Paulo na prisão, ele estava preso em Roma, aguardando o julgamento. Ele sabia que tanto poderia ser absolvido como condenado, mas não se achava ansioso. Olha, um dos segredos de Paulo: não havia ansiedade nele. Ele estava vendo oportunidade no meio da confusão, no meio das aflições, e chama-nos a atenção a isso. A ansiedade tira-nos o foco de onde nós estamos indo. Quem está nos segurando? Aonde está a nossa confiança? E aí então Paulo, ele aproveita isso. Ele desejava e ele tinha ousadia em anunciar o Evangelho. Para quem? Para a guarda, para os guardas que o seguravam. Ele vai dizer que essa guarda aqui, que sempre tem confusão, pretoriana, era uma guarda especial, onde guardava e era obrigado, o trabalho deles era uma guarda especial, como se fosse a guarda do governo. Não era qualquer preso que eles estavam guardando, era Paulo, alguém que estava movimentando aquela região. Mas Paulo não abaixou a sua cabeça. Ele entendeu que o momento era preciso ele estar em Roma. E as correntes que muitos de nós víamos, e até aquela igreja víamos, não era corrente para Paulo. Ele fala: foi necessário. Paulo na prisão tinha ousadia. Ele anunciou Cristo até mesmo no tribunal. Até mesmo no tribunal. Ele pregou o Evangelho. Uma porta se abriu através da adversidade. Uma das principais contribuições da prisão de Paulo foi a livre comunicação do Evangelho na capital do mundo naquela época, aonde ele estava. E Paulo pregou o Evangelho. E todos os guardas que passavam por ele, há relatos que espalhavam e dizia desse certo prisioneiro, que era realmente extraordinário. Tanto é que Paulo sabe, a igreja chega na conclusão que ele está ali sem acusação nenhuma, ele está injusto. Mas era necessário que Paulo passasse por essa situação. Então a prisão de Paulo foi uma porta aberta para a proclamação do Evangelho naquela região. O testemunho de Paulo na adversidade, o poder do Evangelho. Esse é o poder que sustentava Paulo, aonde ele estava. De modo objetivo, Paulo diz aos filipenses que nenhuma cadeia será capaz de impor limite ao Evangelho de Cristo. Não há nada que nos atrapalhe a falar e a pregar este Evangelho, se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus. Não há nada que nos impeça, porque toda a autoridade já foi dada à igreja, a mim e a você, para falar em nome de Jesus, para orar em nome de Jesus, para proclamar aonde nós estivermos. E nós vamos ver até mesmo, como nosso querido irmão disse, nos cursos, que as situações do mundo estão usando cada vez mais. Nós vamos agora ouvir uma frase: coach, 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 coach. Isso é uma nova versão, a liderança, aquelas coisas todas, trazendo um pouco mais para
o futuro, mas todo esse processo é derivado a conselhos bíblicos, que quando nós ouvimos até podem confundir o crente com algumas informações, mas todos eles estão agora focados nos sentimentos, nos desejos, nos princípios que aquelas pessoas têm, e isso está cercando a igreja, e nós precisamos estar claro com aquilo que está dentro do nosso coração. Eu mais uma vez dou graças a Deus, porque participo de uma igreja onde a palavra é pregada, onde a palavra é cantada, onde a palavra é vivida. E isso nós precisamos entender, que esse alimento é um alimento fresco do céu, pão da vida. E Paulo está dizendo, o poder do Evangelho, é o Evangelho que tem todo o poder. Quanto mais nós falamos desse Evangelho, mais coisas maravilhosas acontecem ao nosso redor e através de nós. Porque não somos nós os melhores, mas somos vasos utilizados por Jesus para pregar o Evangelho. A preocupação dos filipenses era com Paulo. E Paulo realmente diz a eles: e quero, irmãos, que saibais, as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E a pergunta que eu quero fazer a mim primeiramente e à igreja: as nossas situações, as adversidades que estão à nossa volta, estão contribuindo para que o Evangelho seja pregado através da nossa vida? São perguntas que temos que fazer para nós mesmos, porque nós estamos vendo a consequência do mundo que jaz no maligno, andando a passos largos para uma perdição, aonde nós estamos tirando pessoas através da pregação do Evangelho, através de um abraço. Infelizmente agora não podemos dar um abraço, e há pessoas que choram porque gostariam de ganhar um abraço de um parente que há muito tempo não falava, mas agora a saudade bateu. O sentimento está à flor da pele. As pessoas clamam por uma esperança. A ciência não tem solução. Está trabalhando duro e devemos orar, porque a ciência bem trabalhada mostra a grandeza do nosso Deus. Só vem confirmar as maravilhas do Senhor na Bíblia. Portanto, nós precisamos entender que as preocupações virão. Senhor, como estão os missionários na perseguição? Como é que está aquela vida depois daquela perseguição? Como é que está aquela vida no meio daquela doença? Essas preocupações virão. Mas Paulo está dizendo, é necessário que aconteça, porque contribuiu para maior proveito do Evangelho. Quem tirou proveito dessa situação? Foi o Evangelho. O Senhor não tem prazer no nosso sofrimento. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que quando nós estamos chorando e não tem palavras, Ele interpreta as nossas lágrimas. Mas quando nós pregamos o Evangelho, nós somos fortificados no próprio Evangelho. Eu quero abrir um parênteses para contar um testemunho que muito me marcou, e alguns irmãos provavelmente já ouviu dizer sobre o missionário Richard Wurmbrand, que foi preso na época da União Soviética, e todos os homens da igreja foram presos e ficou só as mulheres, e as mulheres então assumiram a igreja, e ele não sabia de nada, esse pastor, e de repente adentrou, depois de anos, já dentro da prisão, uma das irmãs entraram e eles estavam comunicando por código Morse, e ela disse, depois de apanhar muito, era uma senhora de idade já, e ela apanhava sempre de um oficial mais novo, e ela ali no código perguntou: pastor, faz tempo que o senhor está aqui, por um acaso o senhor sabe se alguém já pregou o Evangelho a esses oficiais? E o pastor: não, ainda ninguém pregou, porque a gente não. Ela falou: então alguém tem que pregar o Evangelho para eles.
E o pastor disse assim: como é que você vai fazer? Ela falou: eu vou orar, tudo em código Morse. E aí então, da próxima vez, quando retiraram ela da cela para feri-la e bater, esse próprio oficial que a batia com a mão e deu-lhe ali assim no rosto, e ela sentou novamente no banco, e ele ia continuar batendo, porque era normal essa tortura, para que ela negasse o evangelho. E ela disse, olhou para ele e disse assim: você tem uma mão muito bonita, essa mão com certeza agrada a sua esposa, porque ela viu nela a aliança. E ele bateu com mais força. Ela levantou, sentou novamente e disse assim: você é uma bênção para a sua família. E ele bateu mais forte. Ela sentou novamente e ele, antes de bater, disse assim: como pode você, sofrendo essas afrontas, pode dizer que eu sou uma bênção? Quem disse isso? Como é que o seu rosto brilha? Ela disse: é o Jesus que também me amou, ama assim. Ele falou assim: então nós vamos fazer o seguinte, eu quero aceitar esse Jesus agora, e se ele não transformar a minha vida, você não volta para a sua cela. Ela falou assim: se você estiver disposto a aceitar esse Jesus e ser batizado, pode ficar tranquilo que ele muda. E aí ele então recebeu Jesus naquele momento, e havia um poço onde tomavam banho, e ele foi lá e se batizou. Ela orou por ele e ele se batizou, e naquele momento ele começou a sentir a presença de Deus. Uma semana depois, ele era companheiro de cela do pastor. Ela saiu, ele ficou, já não como guarda, mas como prisioneiro de Cristo. Por mais forte que seja esse testemunho para mim e para você, para mim foi muito forte. Me mostra que no extremo da nossa dor vai haver oportunidade de pregarmos o evangelho. E é isso que Paulo está falando para nós. É preciso tirar proveito da situação. Não tem aqui ninguém sadomasoquista, mas nós não podemos baixar a cabeça como Paulo não abaixou. Ele não tinha certeza do que seria. Se for condenado, é para o céu que eu vou. E nós vamos ver claramente que ele vai deixar claro, o testemunho de Paulo na adversidade pode ser observado pela sua rejeição à autopiedade e a sua fé no poder do evangelho. Paulo não aceita valorização de sofrimento, porque ele sabe quem é Cristo Jesus. Ele vive pregando esta palavra, ele vive pregando esse evangelho. Então, meus queridos irmãos, precisamos orar para que a igreja saia. Quando eu digo igreja, é no geral, é em todas as nações. Neste momento, saia debaixo de uma cobertura física, institucional, e se posicione no meio de sofrimento para pregar o evangelho de uma maneira que o próprio Espírito Santo vai mostrar. Como será, talvez em Portugal de uma maneira, no Brasil outra, nos Estados Unidos outra, e nos países fechados outra, mas o evangelho é preciso ser pregado. A motivação de Paulo, primeira motivação, era positiva. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com a minha prisão, ousam falar da palavra, mas confiadamente, sem temor. No verso 14, Paulo está dizendo: olha, também estão aproveitando e vendo que apesar do sofrimento, eu não exponho o sofrimento, eu estou pregando a palavra de Deus. Eles se encorajaram também a pregar a palavra de Deus. Bem que há uns que não pregam, eles supervalorizam o meu sofrimento, mas eles estão falando da palavra de Deus. E Paulo vai dizer no fim,
Cada um que leva a palavra será julgado. É o próprio Deus que vai julgar, não somos nós. O importante é que a palavra está sendo pregada, porque o momento é tenso, a situação não é fácil, mas o posicionamento da igreja é pregar o evangelho que traz poder, que traz alegria, que traz alívio nos momentos difíceis. A motivação negativa era as situações que ele não gostava. Ele ouvia claramente que alguém estava pregando o evangelho de uma maneira complicada, mas ele disse assim: eu preciso descansar com relação a isso. Eu preciso pregar o evangelho aqui. Se eles estão pregando, Deus o julgará a maneira que for. Então, meus queridos irmãos, nós vamos ver nos últimos versos que Paulo vai dizer assim: viver para Cristo. Viver para Cristo. Eu vivo com a minha esposa, mas eu preciso viver para Cristo. Eu vivo com o meu filho, mas eu preciso viver para Cristo. Eu vivo fazendo a missão que o Senhor me chamou, mas eu vivo para Cristo. Tenho os meus desejos, mas o que me importa é fazer a vontade de Deus. E é preciso que essa importância seja cada vez mais forte no meu e no seu coração, para que estejamos preparados para aquilo que virá, que nós não precisamos se preocupar, pois estaremos preparados hoje, não amanhã. Então, viver para Cristo é um desejo e também uma ação, fazer a vontade dEle, estar na igreja. Nós já comentamos que quando somos agradecidos, ninguém precisa nos chamar para vir à igreja. Nós saímos, claro, olha, se vocês não forem, lá estarei eu, porque eu quero agradecer a Deus, eu quero cultuar ao Senhor. E se entendermos isso, todos os bancos estarão cheios, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo diz assim: nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Essas palavras se referem à alegria de Paulo sobre o avanço do evangelho no mundo. Aleluia! Oh Deus! Isto nos constrange, porque é Paulo dizendo assim: eu estou sofrendo, mas se o evangelho está sendo pregado, amém. É a certeza que nós temos que ter no coração, queridos irmãos, para poder encorajar aqueles que já não têm mais coragem, para poder segurar nas mãos daqueles que já não têm mais força e levá-los cada vez mais à presença de Deus. A morte para ele era um evento natural, mas glorioso, significava estar imediatamente com Cristo. O Mestre era tudo para Paulo, o princípio, a essência e o fim da sua vida. Nele o apóstolo vivia e se movia para a glória de Deus. Por isso podia dizer: eu vivo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está em Gálatas 2:20. Então aqui, para terminar, o dilema de Paulo era imediatamente estar com Cristo ou viver na carne para edificar Filipos. E isso realmente, mais uma vez, me traz uma reflexão para mim, para o meu ministério. Paulo diz: é melhor que eu fique. É melhor que eu fique. Então, aqueles que às vezes têm pressa de ir para o céu, é melhor que você fique para pregar o evangelho. Nós passaremos a eternidade com o Senhor, mas é melhor que os nossos vizinhos, os nossos familiares, outros países, a este país se renda aos pés do Senhor, porque teremos a coroa da vitória, tanto para nós como para eles. Então Paulo tem o desejo de partir, mas é melhor ficar. E para terminar, Paulo resolveu o dilema em relação à igreja, declarando que o seu desejo de estar com Cristo foi superado pela amorosa obrigação
de servir aos irmãos. Aleluia. Compromisso com o ministério. Porque a vitória está em Cristo, é Ele que nos leva para o céu, é Ele que nos garantiu a salvação. Nos versos 24 e 26, né? Ele nos ensina que devemos estar pronto a trabalhar na causa do Senhor, mesmo que isso significa enfrentar oposições dos falsos crentes e até privações materiais. O que deve nos importar é o progresso do Evangelho e o crescimento da Igreja de Cristo. Verso 25 e 26, para terminar. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Aleluia. Ele profetiza aqui. A vossa glória, o galardão de vocês, porque ele vai dizer que Filipos, a igreja de Filipos orava, pelas vossas orações eu estou persistindo, eu estou em luta, por isso que é necessário uma igreja que ora, pelos que estão trabalhando, pelos que estão avançando, é os nossos filhos, é os esposos, são as esposas, são os genros, todos eles que estão fora. Se há uma igreja orando, eles serão vencedores, eles pregarão a palavra de Deus. Nosso posicionamento de quem fica é orar, de quem vai, pregue o Evangelho, daquele que sofre, pregue o Evangelho, abre a sua boca. E Paulo vai dizer: para que a vossa glória aumente por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Que o Senhor possa trabalhar ao nosso coração, os compromissos que nós fazemos, e que as diversidades que estão à nossa volta possa ser claramente um compromisso de pregar o Evangelho, para mim e para você. Abaixe a sua cabeça, eu vou fazer uma oração e depois eu preciso tirar a foto para a segurança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por o privilégio de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, pelos cânticos, Senhor, pela palavra, falando ao nosso coração desde o começo, Senhor, nos abrindo os olhos, Senhor, e dizendo que esta é uma grande oportunidade, ó Pai. E que eu te peço, Senhor, nesta noite, tanto para nós que aqui estamos, para aqueles também que estão através da internet, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para vermos as oportunidades, ó Deus, de pregar o Evangelho, para aqueles que nos rodeiam, Senhor. Às vezes não podemos abrir a boca, mas com um gesto de gentileza, gesto de respeito, gesto de gratidão, Senhor, possamos passar claramente esse Evangelho que tem todo o poder. E as pessoas, Senhor, ao receber algo das nossas mãos, ao receber um bom dia, ao receber um como vai, perceba que há algo diferente, Senhor, nas nossas vozes, porque sai de dentro do nosso coração esse cumprimento, que as nossas conversas sejam produtivas, ó Pai, que elas não venham nos ajudar a pessoa a ir mais para baixo, mas que essas pessoas possam perceber que do meio da sua igreja sai a palavra de esperança. Muitos neste momento estão questionando se há um Deus, se estivesse, por que estaria aqui? E nós somos testemunhas da tua palavra, do teu Evangelho, do teu sacrifício na cruz, ó Pai. Ó Senhor, levanta-nos, Senhor, cada vez mais. Como nosso querido irmão disse, quem sabe um dia sairmos cantando alegremente, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. Sabemos que somos vencedores, ó Pai, e aqueles que outrora estavam na sarjeta, aqueles que outrora estavam com relacionamento quebrado e que o Senhor restaurou, possam ir à frente dizendo: aconteceu comigo, o Senhor mudou o meu cativeiro, o Senhor tirou o peso das minhas costas e agora posso compartilhar o Evangelho, sermos testemunhas, Senhor, da Tua palavra, do Teu Evangelho.
Evangelho. Nós não queremos importar, Senhor, com a circunstância, mas queremos claramente declarar que o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Senhor que vem ao nosso encontro, que vem ao nosso socorro, e é o Senhor também que ressuscita, é o Senhor que tira do lamaçal do pecado, é o Senhor que salva, Senhor, e é este Evangelho que precisamos pregar, e é esse Evangelho que queremos viver, porque queremos viver para Ti, que possamos declarar também como Paulo, um homem que o Senhor usou, um homem de exemplo, e que a igreja possa seguir este exemplo, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, Senhor. Com licença, irmãos, eu preciso tirar aqui a foto para a segurança. Senhor, que Deus, o Senhor possa nos abençoar este final de semana, Senhor. Amanhã temos aqui a reunião com os jovens. Obrigado, ó Pai, por essa grande oportunidade, que estejamos, Senhor, sempre orando por eles, intercedendo por eles, também, Senhor, no domingo, ó Pai, todas as reuniões neste templo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Despeça-nos agora em paz, Senhor, em segurança, cada um à nossa casa, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um, hoje, para todo sempre. Amém. Deus os abençoe.